Imagine por um instante o céu, esse lugar que a Bíblia descreve como cheio de vida, de glória, de adoração sem cessar. Anjos rodeando o trono proclamando Santo, Santo, Santo. Multidões de remidos cantando ao Cordeiro. Trovões e vozes ecoando como o som de muitas águas. Agora tente imaginar esse cenário em silêncio. Nenhuma voz, nenhum cântico, nenhuma palavra. Apenas um silêncio absoluto. É isso que encontramos em Apocalipse 8:1. E é isso que faz deste, talvez, o versículo mais assustador da Bíblia. Esse versículo diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Um único versículo, pequeno, discreto, mas que carrega em si um mistério profundo. Por que o céu se calaria? Por que um lugar de louvor eterno teria esse momento de silêncio repentino? O que significa essa pausa? Essas perguntas nos convidam a mergulhar nesse texto. E à medida que explorarmos cada detalhe, você vai perceber que esse silêncio não é vazio. Ele é carregado de sentido, de revelação e de advertência. O Apocalipse é um livro de imagens fortes. Trovões, relâmpagos, selos, trombetas, taças de juízo. Mas aqui a visão muda de tom. Depois de sons estrondosos, surge o inesperado, o silêncio. Esse contraste é assustador, porque quebra a lógica do céu como o conhecemos pelas Escrituras. E ao mesmo tempo revela que há momentos em que até a eternidade para aguardar a próxima ação de Deus. O silêncio de meia hora é como se o universo inteiro prendesse a respiração, sabendo que algo grandioso está prestes a acontecer. Pense bem, a Bíblia descreve o céu como um lugar de constante movimento. Em Isaías 6, serafins cobrem o rosto e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em Apocalipse 4 e 5, João vê milhões de anjos louvando, vê trovões saindo do trono, vê as criaturas viventes que não param dia e noite de adorar. Nunca houve silêncio no céu. Mas quando o Cordeiro abre o 7º selo, tudo para. O inesperado toma conta. O inédito acontece. O silêncio se instala. E isso nos deixa uma pergunta que ecoa dentro de nós. Por que esse silêncio é chamado por muitos de o versículo mais assustador da Bíblia? Porque ele revela o peso de algo que está prestes a vir. Revela que, mesmo na eternidade, diante da santidade de Deus, até os anjos se calam em expectativa. Esse silêncio é assustador porque aponta para um momento de juízo, para a consumação da história humana. Ele mostra que existe um fim, um clímax, um instante em que o tempo da decisão já não poderá ser estendido. Meu querido ouvinte, eu quero que você continue comigo nessa jornada, porque nós vamos desvendar, passo a passo, o que significa esse silêncio. Vamos ver o que os estudiosos dizem, o que a própria Bíblia conecta com esse momento e, acima de tudo, o que isso fala diretamente para a sua vida hoje. Porque não é apenas um detalhe curioso do Apocalipse, é uma mensagem de Deus para mim e para você. E se essa palavra já está tocando o seu coração, eu peço agora, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal, porque juntos nós vamos mergulhar em mistérios que transformam a nossa fé. Mas antes de avançar, reflita comigo. Silêncio não é ausência. Silêncio é presença de algo maior. Quem já viveu momentos de silêncio sabe que às vezes ele é mais forte do que qualquer palavra. No silêncio, nós sentimos o peso de uma decisão, o peso de uma perda, o peso de uma revelação. O céu em silêncio por meia hora significa que algo indescritível está prestes a acontecer. É como se todo o universo fosse convocado a pausar, a olhar, a aguardar o próximo ato do Deus Todo-Poderoso. Esse silêncio não é uma falha de adoração. Não é porque os anjos se cansaram ou porque os louvores cessaram sem motivo. É um silêncio intencional. E se é intencional, é carregado de propósito. E aqui está a grande questão.
Qual é o propósito desse silêncio? O que Deus quis mostrar a João quando revelou essa pausa tão estranha e assustadora? Esse é o convite que o texto nos faz. Olhar além do que está escrito e buscar o que está implícito, escondido, revelado apenas pelo Espírito. Talvez você já tenha percebido como o silêncio pode ser desconfortável. Quando estamos em uma sala cheia de pessoas e de repente ninguém fala nada, sentimos um peso. Quando uma conversa fica em silêncio, parece que algo precisa ser dito, mas não foi. Agora, imagine isso no céu. Se aqui na terra o silêncio já pesa, no céu ele pesa ainda mais. E isso é assustador, porque revela que os céus inteiros aguardam o momento mais decisivo da história humana. Esse silêncio também é um lembrete para nós. Há momentos em que precisamos silenciar, momentos em que precisamos parar, calar nossas vozes, nossos pensamentos e simplesmente esperar diante de Deus. O silêncio do céu é assustador, porque aponta para um tempo em que não haverá mais orações sendo acrescentadas, não haverá mais louvores intercedendo. Haverá apenas o silêncio que antecede o fim. E é por isso que eu digo a você, não deixe para amanhã o que Deus está te chamando hoje. Esse silêncio é um aviso de que o tempo de escolha é agora. Enquanto ainda há louvores, ainda há voz, ainda há pregação, ainda há graça. Nós temos oportunidade de nos achegar a Deus, mas chegará o dia em que até o céu ficará em silêncio. E nesse dia, a história terá chegado ao seu limite. Quando pensamos no céu, é impossível não imaginar som, vida e movimento. A Bíblia nunca descreve o céu como um lugar silencioso ou vazio. Pelo contrário, em todas as visões proféticas, os céus são repletos de vozes, trombetas, trovões e cânticos. João, em Apocalipse 4, vê 24 anciãos prostrados diante do trono, adorando sem cessar. Ele ouve criaturas viventes que não descansam dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O céu é um lugar onde o som da adoração nunca cessa, porque Deus é digno para sempre. Esse é o padrão bíblico. Isaías, no capítulo 6, também vê o Senhor assentado em alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns para os outros, proclamando a santidade de Deus. Não havia silêncio. Havia uma declaração contínua, uma explosão de adoração que enchia o templo celestial. Isso significa que, desde sempre, o céu foi descrito como um lugar de vozes incessantes. Por isso, quando Apocalipse 8:1 fala de silêncio, isso nos causa espanto. É uma quebra de padrão. É como se a eternidade tivesse parado. De repente, os instrumentos param e só há silêncio. O público prende a respiração, sabendo que a próxima nota será decisiva. É isso que acontece aqui. O céu, essa sinfonia de adoração, pausa em reverência ao que está por vir. Esse detalhe é assustador, porque mostra que até mesmo a eternidade reconhece o peso do que está prestes a acontecer. Esse silêncio não é vazio, mas cheio de expectativa. Ele anuncia que algo terrível ou glorioso está prestes a acontecer. É o intervalo entre o fim da graça e o início dos juízos finais. É como se o próprio céu reconhecesse: agora, chegou a hora em que a paciência de Deus se transforma em justiça perfeita. Outro detalhe importante é que Apocalipse descreve esse silêncio após a abertura do 7º selo. Os 6 primeiros selos já haviam trazido visões fortes. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, a perseguição aos santos, o clamor das almas debaixo do altar, o grande terremoto cósmico. Tudo isso foi ruidoso, impactante e cheio de som. Mas no 7º selo, quando se esperava talvez algo ainda mais estrondoso, veio o oposto: silêncio. Isso mostra que Deus trabalha não apenas no estrondo, mas também no silêncio. E que esse silêncio fala mais alto do que qualquer barulho humano.
Quando João descreve esse silêncio, ele não dá detalhes sobre o que acontece nesse intervalo. Ele apenas relata: houve silêncio no céu cerca de meia hora. Essa simplicidade dá ainda mais força ao texto. Não são necessárias muitas palavras, porque o silêncio já é a mensagem. E esse silêncio serve como um divisor de águas na narrativa do Apocalipse. É a pausa entre o ciclo dos selos e o início das trombetas. É como se o céu dissesse: atenção, algo maior está prestes a ser revelado. Para entendermos por que isso é assustador, precisamos lembrar que o céu é o lugar da voz de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus fala. Ele cria pelo poder da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pela sua voz. O silêncio, então, é estranho, porque revela que até a fala cessa. Até a proclamação divina aguarda. Isso não significa que Deus deixou de reinar, mas que o próprio reinado está em pausa para que o juízo se manifeste. Esse silêncio carrega uma gravidade tremenda. É o prelúdio do fim. E veja que o texto especifica a duração, meia hora. Parece pouco, mas, no contexto do céu, onde o tempo não é contado como na terra, meia hora ganha um significado simbólico. É um tempo suficiente para gerar expectativa, mas também rápido, indicando que os planos de Deus não tardam. Esse silêncio não é eterno. Ele é um intervalo, mas é um intervalo carregado de mistério que assusta justamente porque contrasta com o louvor eterno que nunca deveria cessar. Aqui aprendemos uma lição. Se até o céu conhece um tempo de silêncio, nós também precisamos aprender a valorizar o silêncio. Muitas vezes, nossas vidas estão cheias de vozes, ruídos, distrações. Mas Deus fala também no silêncio. Ele revela no silêncio o que não conseguimos ouvir no barulho. O silêncio do céu nos ensina que há momentos em que parar é necessário, porque algo maior está prestes a ser revelado. Não é à toa que muitos homens e mulheres de Deus foram marcados por momentos de silêncio diante dele. Você já percebeu como o silêncio pode ser perturbador? Às vezes, preferimos o barulho, porque o silêncio nos obriga a encarar nossos pensamentos, nossas decisões, nossa consciência. No silêncio, não há para onde fugir. É você diante de Deus. Esse silêncio do céu é assustador porque lembra que diante do juízo ninguém terá palavras. Toda boca se calará, toda desculpa desaparecerá. Só haverá o peso da presença de Deus e a expectativa do que virá. E é nesse ponto que a mensagem se aplica a nós hoje. Se o céu, que é perfeito, experimenta silêncio em expectativa do juízo, quanto mais nós devemos tremer e refletir sobre o que está por vir. Esse silêncio é um convite à introspecção. É Deus nos lembrando de que nem sempre Ele falará. Haverá um tempo em que o céu se calará. E nesse dia não haverá mais oportunidade para decidir. O silêncio será o anúncio de que o tempo acabou. Por isso, enquanto ainda ouvimos a palavra, enquanto ainda há vozes pregando, enquanto ainda há louvor, aproveite esse tempo. Hoje ainda é tempo de graça. Hoje ainda é tempo de decidir. Porque o silêncio de meia hora está registrado para nos lembrar que, um dia, tudo se calará. O cântico cessará, a pregação cessará, a oportunidade cessará, e só restará o silêncio que antecede o juízo. Esse contraste entre o céu, que nunca foi silencioso, e o momento em que ele se cala, é um dos maiores alertas do Apocalipse. E é por isso que eu chamo esse versículo de o mais assustador. Porque ele não precisa de imagens de destruição para nos impactar. Ele nos impacta justamente pelo oposto, pela ausência, pela pausa, pelo silêncio. E esse silêncio grita mais alto do que qualquer barulho. Ele grita que o tempo da decisão não é amanhã, é hoje. Meu querido amigo, se essa palavra está tocando o seu coração, eu quero te pedir, não apenas curta este vídeo, mas compartilhe com alguém que precisa ouvir. Há pessoas que vivem correndo, sem parar, sem refletir.
Esse silêncio do céu é um convite para parar, refletir e escolher. Talvez essa pessoa que você conhece nunca parou para pensar no que significa o juízo de Deus. Hoje pode ser o dia em que a vida dela será tocada por essa mensagem. Então lembre-se, o céu nunca foi silencioso, mas no dia em que o 7º selo foi aberto, houve silêncio. Esse silêncio é assustador porque quebra o padrão eterno, porque anuncia o juízo final e porque nos chama a refletir sobre o nosso tempo de escolha. Enquanto você medita nisso, guarde em seu coração. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E quando o céu se cala, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. Quando João descreve o silêncio de 30 minutos no céu, ele não está falando de uma pausa qualquer. O céu é o lugar onde, segundo Apocalipse 4 e 5, anjos e seres celestiais clamam sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ali não há escuridão, não há desânimo, não há rotina. O louvor é constante, o brilho da glória de Deus é intenso e tudo vibra em adoração. Por isso, quando de repente há um silêncio total, esse silêncio não é comum. Ele tem um peso, um propósito, um anúncio. Esse silêncio de meia hora pode ser compreendido em 3 camadas espirituais profundas: expectativa, reverência e juízo. Vamos mergulhar em cada uma delas, porque elas não apenas explicam o mistério bíblico, mas também falam diretamente conosco hoje. Imagine uma grande multidão, aguardando o início de um espetáculo. Antes das luzes se acenderem, antes da cortina abrir, há um silêncio quase palpável, como se todos contivessem a respiração. O céu experimenta algo parecido nesse momento descrito por João. O silêncio é um prenúncio de que algo grandioso está prestes a acontecer. No contexto de Apocalipse 8, esse silêncio antecede o soar das trombetas que anunciarão juízo severo sobre a terra. É como se todo o céu segurasse o fôlego, aguardando a ordem de Deus para liberar os acontecimentos finais. É o silêncio antes da tempestade, o instante em que a expectativa aumenta e todos percebem: algo que vai mudar a história está para começar. E aqui está na aplicação para nós. Muitas vezes, Deus nos faz passar por momentos de silêncio, situações em que Ele parece não responder, em que as orações parecem subir e não encontrar eco. Mas esse silêncio não é abandono, é expectativa. É Deus preparando o palco para algo que Ele ainda vai realizar. Talvez você esteja nesse silêncio agora. Não é ausência, é preparação. Outra dimensão desse silêncio é a reverência. Quando Deus age de maneira grandiosa, até os céus se calam em temor e adoração. O Salmo 76, 8, 9 diz: dos céus fizeste ouvir o juízo, a terra temeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar, para salvar a todos os mansos da terra. O silêncio celestial é também um reconhecimento da santidade e do poder absoluto de Deus. É como se todos os anjos, arcanjos e seres espirituais dissessem: agora é hora de nos calarmos diante da majestade do Senhor. Esse silêncio é adoração em sua forma mais profunda. Não há palavras que consigam expressar, não há cânticos que sejam suficientes. Só o silêncio. Muitas vezes, nós pensamos que adorar a Deus é apenas cantar, falar ou declarar. Mas existe uma adoração que é apenas silenciar, aquietar a alma e reconhecer que Ele é Deus. O Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o silêncio que reverencia, que reconhece a glória, que dobra o coração diante da grandeza divina. Mas há uma terceira camada, talvez a mais solene de todas: o silêncio como juízo. Em muitos momentos bíblicos, o silêncio antecede a justiça de Deus. No livro de Abacuque 2:20, lemos: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O silêncio não é apenas respeito, é também uma convocação.
Toda a criação deve parar, porque o juiz vai pronunciar sua sentença. Em Apocalipse 8, esse silêncio prepara o caminho para o derramamento do juízo sobre o mundo. É como se o céu inteiro reconhecesse a seriedade do que estava para acontecer e se calasse em profunda solenidade. Esse silêncio é o peso do juízo iminente. É a pausa que precede o veredito. Para nós, esse aspecto é um chamado de alerta. Vivemos em um tempo em que muitos não levam a sério o juízo de Deus, brincam com o pecado, zombam da fé, ignoram os avisos. Mas a Bíblia nos mostra que chegará o momento em que o silêncio vai anunciar. A paciência de Deus chegou ao limite e agora é hora de justiça. Esse silêncio, portanto, é também um apelo para que despertemos e levemos a vida espiritual a sério. Quando olhamos para esses três significados, expectativa, reverência e juízo, percebemos que o silêncio do céu não é apenas um evento futuro. Ele nos ensina a interpretar o silêncio de Deus hoje. Se você sente que Deus está em silêncio, talvez seja porque Ele está preparando algo em expectativa. Se o silêncio que você sente é na oração, talvez seja um chamado à reverência, aquietar-se diante dele e simplesmente adorá-lo. Mas também pode ser um alerta. Talvez o silêncio seja uma oportunidade para se arrepender antes que o juízo se manifeste. Deus fala até no silêncio. E esse versículo de Apocalipse nos mostra que até o céu, cheio de música e glória, pode parar por um instante para ouvir o peso daquilo que Deus vai fazer. Há um detalhe precioso em Apocalipse 8:1 que não podemos ignorar. O silêncio não é apenas um intervalo no céu, mas um sinal para a terra. Ele é como uma pausa que exige uma resposta. Deus se cala para que os homens ouçam, para que a criação perceba que o tempo se esgota e que a eternidade se aproxima. Esse silêncio não é vazio, é um chamado. E aqui está a verdade. Cada um de nós, um dia, vai se deparar com esse silêncio. Pode ser no momento da dor, no instante de uma perda, numa madrugada solitária, quando sentimos que até o céu está quieto. É nesses instantes que a fé é testada, que descobrimos se confiamos em Deus, mesmo quando Ele parece não falar. O silêncio do céu nos ensina que a ausência de som não é a ausência de Deus. Ele continua presente, agindo, preparando algo maior. Pense comigo, se no céu, onde os anjos nunca param de cantar, houve meia hora de silêncio, isso significa que algo grandioso estava prestes a acontecer. O mesmo vale para a sua vida. Muitas vezes, Deus silencia porque está prestes a revelar algo profundo. Ele não perdeu o controle, Ele não abandonou você. O silêncio é apenas o prelúdio de uma revelação. Mas há um lado sério que não podemos ignorar. Esse silêncio também aponta para o juízo. O texto bíblico deixa claro que após esse silêncio, os anjos tocam as trombetas do julgamento. É como se o céu se calasse para que ninguém perca a gravidade do que viria em seguida. O silêncio é uma advertência. O tempo da graça não durará para sempre. Um dia o céu se calará novamente e será tarde demais para decidir. Por isso, querido ouvinte, a pergunta que fica é: como você vai responder ao silêncio de Deus? Vai se afastar, achando que Ele não se importa? Ou vai se aproximar ainda mais, confiando que Ele age mesmo quando não fala? Esse é o momento da decisão. O silêncio do céu exige que cada um de nós faça uma escolha: viver para este mundo passageiro ou viver para a eternidade. E eu quero te lembrar, não ignore o chamado de Deus. Talvez você esteja justamente passando por uma fase em que tudo parece quieto, em que as respostas não vêm, em que o céu parece fechado. Mas hoje você entendeu, o silêncio não é abandono, é preparação. Confie, espere, permaneça firme. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero pedir algo importante. Curta este vídeo agora mesmo.
Isso não é apenas um clique, é uma forma de mostrar que você recebe essa palavra, que você valoriza a mensagem da Bíblia. E se puder, compartilhe também. Talvez alguém que você conhece esteja vivendo exatamente esse silêncio e precise ouvir que Deus ainda está presente. Estamos caminhando para o fim dessa reflexão, mas a mensagem do silêncio do céu continua ecoando. Ela nos lembra que tudo neste mundo é passageiro, que um dia o tempo vai parar e o que restará é a eternidade com Deus. A decisão é sua e ela precisa ser tomada enquanto ainda há tempo. Então guarde no coração, o silêncio do céu não é vazio, ele é aviso, é esperança, é preparação. E hoje, diante dessa revelação, a sua resposta pode mudar a eternidade da sua vida. Se o silêncio de Deus te assusta, lembre-se, até no silêncio ele fala, até no silêncio ele age, até no silêncio ele salva. Que a sua vida esteja pronta, porque um dia o céu vai se calar outra vez. E dessa vez será definitivo.